Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a nossa análise visual foca naquilo que, literalmente, dá calafrios nos corredores corporativos, o temido feedback. A ideia da nossa explicação de hoje é pegar aquela crítica que costuma dar dor de estômago e transformar num verdadeiro combustível para o crescimento profissional. E o principal, fazer isso sem jamais arranhar a dignidade de quem está do outro lado da mesa. Saber corrigir a rota é, sem dúvida, uma habilidade essencial para qualquer liderança de alto nível. E até o fim dessa nossa conversa, vai ficar muito claro como ter uma estrutura substitui aquele medo clássico por propósito e clareza. Vamos nessa? E para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, repensando o feedback. Depois, os 3 fundamentos. O modelo SCI. Aí vamos para a prática com o caso NDD1. Em seguida, a evolução do conhecimento. E fechamos com um novo paradigma. É um caminho super direto para tirar a equipe daquela ansiedade abstrata e entregar uma ferramenta prática, daquelas para usar amanhã mesmo. Então, Seção 1, repensando o feedback, ultrapassando o medo da correção. Parando para pensar, por que será que a palavra feedback causa tanto pavor no trabalho? Sério, é só ouvir aquele clássico "precisamos conversar" que o coração já acelera, não é verdade? Historicamente, esse termo ficou muito manchado. Ele virou sinônimo de tomar uma bronca, de castigo ou até daquela exposição super chata na frente da chefia e dos colegas. Nosso cérebro logo apita um alerta de ameaça social. Então, em vez de servir de trampolim para o crescimento, virou julgamento pessoal. Mas a verdadeira essência da palavra, acreditem, não tem absolutamente nada a ver com isso. Olha que curioso, a raiz real desse conceito vem do período pós-Segunda Guerra Mundial, lá da engenharia e da eletrônica. O feedback, ou a retroalimentação, é só um processo onde um sistema usa o que ele mesmo produziu para regular a próxima ação. Pensa no radar de avião ou no GPS. Não existe nenhuma emoção ou julgamento se o sistema aponta que estamos 1 grau fora do eixo. Há apenas uma recalibração e pronto. É totalmente neutro. E quando a gente traz essa mesmíssima neutralidade para as pessoas e para a gestão, a correção deixa de ser um ataque e passa a ser simplesmente um ajuste de bússola. A grande virada de chave mental é esta: encarar que erros são puros dados técnicos que precisam ser corrigidos, enquanto os profissionais são talentos que precisam ser desenvolvidos. É psicologia positiva aplicada na veia do ambiente de trabalho. Quando o foco fica 100% no desenvolvimento da técnica e no alinhamento das expectativas, a dignidade de todo mundo fica intacta. Não é sobre apontar defeito de caráter de jeito nenhum, é sobre olhar para os dados de performance para lapidar um talento. Seguindo em frente, Seção 2, os 3 fundamentos, preparando o terreno para o sucesso. Antes de sair chamando alguém para uma conversa estruturada com o objetivo de corrigir uma rota, tem que dominar o básico bem feito. Sem isso, até a melhor das intenções vai por água abaixo. O primeiro pilar é a temporalidade. Sabe aquela história de guardar informação para avaliação anual? Esquece. A mensagem precisa chegar o mais perto possível do acontecimento. O segundo pilar é a privacidade, é a regra de ouro, elogia em público, corrige no particular. E o terceiro, que é um verdadeiro divisor de águas, é a especificidade. Jogar no ar um vive chegando com atraso só gera atrito e as pessoas logo entram na defensiva. O ideal é usar o dado frio, dizendo algo como: nas últimas 3 reuniões houve um atraso de 10 minutos. Tirou a generalização? Tirou o estresse emocional junto. E aí chegamos na seção 3, o modelo SCI, um procedimento estruturado para garantir a clareza. Essa é basicamente a engrenagem, a solução mecânica para aquele problemão puramente emocional. O procedimento tem 4 passos exatos. Passo 1, situação, descrever onde e quando a coisa aconteceu. Passo 2, comportamento, focar só no fato observável, o que foi feito ou dito, sem colocar adjetivo nenhum. Passo 3, impacto, mostrar o efeito daquele comportamento na equipe, no cliente ou na entrega final. E finalmente o passo 4, ação futura, sentar junto e definir o plano para a próxima vez. Seguir essa receita de bolo transforma o que poderia ser um desabafo solto numa ferramenta absurdamente eficaz de evolução. Hora da seção 4. Prática. O caso NR1. Como aplicar isso no mundo real? É fundamental colocar os pés no chão e ancorar a teoria em uma situação real que espelha os desafios das empresas. Imagina a seguinte cena. Ocorre a entrega de um laudo de riscos psicossociais, o conhecido NR1. O problema? O documento veio incompleto. Faltou logo a análise crítica sobre a toxicidade da liderança, que a diretoria tinha pedido expressamente. É uma falha técnica grave com grande impacto. A grande questão é, como lidar com isso sem acabar com a motivação e a dignidade do talento? Colocando as duas abordagens lado a lado, o contraste grita. Na versão não estruturada, soltaram: esse laudo tá péssimo, é preciso prestar mais atenção, só serve para ferir o orgulho, criar um clima de medo e, o pior de tudo, não ensina absolutamente nada.
sai todo mundo confuso. Já na versão estruturada, o papo é outro. Na entrega de ontem, olha a situação aí, o tópico da liderança não foi incluído, o comportamento, o que impede a diretoria de agir. Aqui está o impacto. Como a gente garante que isso seja revisado para a próxima, que a ação futura? Percebem a diferença? Sai o peso da palavra péssimo e entra a clareza total do que precisa ser consertado. Com a prática entendida, vamos para a seção 5, a evolução do conhecimento, subindo os degraus da maestria. O ponto-chave aqui é que a comunicação não fica parada no tempo. Ela precisa crescer e escalar junto com a autonomia do profissional. É muito parecido com a taxonomia de Bloom. Nos níveis mais baixos, ali no entender e aplicar, a conversa serve para corrigir os erros de execução, ensinar o jeito certo de apertar o parafuso. Quando se sobe para o nível de analisar, o foco muda para reflexão. Por que será que um processo falhou? Já no nível de avaliar, o objetivo é instigar a capacidade da pessoa de ser crítica com as próprias entregas. E no topo da escada, lá no criar, a gente já não está nem mais olhando para o passado. O foco é total na inovação, encorajando testes e caminhos novos. É um processo fascinante de amadurecimento. Encaminhando a nossa análise para a reta final, seção 6, o novo paradigma, a mudança da nossa mentalidade. Olha, de nada adianta dominar a técnica e os procedimentos se a cabeça da liderança ainda estiver presa no passado. Os contrastes na tela são muito nítidos. Chegou a hora de aposentar de vez aquele velho hábito de dizer as verdades duras e começar a fornecer dados para o crescimento. Parar de ver o momento de correção como se fosse um tribunal de julgamentos e passar a encará-lo como um verdadeiro presente para o desenvolvimento de quem recebe. E talvez o mais impactante, sair daquele foco excessivo no que deu errado lá atrás para usar o passado como tijolo para construir o futuro, um conceito que hoje chamam muito de feed forward. É essa mudança de mentalidade que transforma completamente o clima e a performance de uma equipe. E para quem gostou do assunto e quer mergulhar de cabeça para construir essa cultura de melhoria contínua, o material de estudo é riquíssimo. Tem livros sensacionais como Obrigado pelo Feedback, do Stone e da Henning, a ótima visão de gestão do Jaime Ribeiro em Preciso de Feedback e as ferramentas práticas da Maria Odete Rabalho no Radar da Competência. Vale também cada minuto TEDx da René Cullinan e os artigos excelentes do Center for Creative Leadership sobre o modelo. É a base de ouro para aprofundar tudo que vimos hoje. Para fechar a nossa exploração de hoje, fica esta reflexão muito forte e necessária. Dar feedback é um ato de generosidade. Omitir-se priva os outros da chance de melhorar. A verdade nua e crua é que apontar falhas sem estrutura só cria barreiras e medo no ambiente de trabalho. Mas quando trocamos a ofensa pelo método, quem está na liderança vira aquele mentor excepcional que todo mundo sonha em ter por perto. A grande pergunta que deixamos no ar é: os dados diários estão sendo usados para punir ou para elevar o potencial técnico de toda a equipe? O convite para essa prática diária permanece aberto. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação e até a próxima.